Vamos abrir nossas Bíblias então em 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim o texto da palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Permita-nos, ó Pai, entender o sentido original e o sentido espiritual para os nossos corações nessa noite. Que sejamos motivados pela Tua palavra para a obra que o Senhor espera que façamos. Que assim seja, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ali a figura é uma figura bastante sugestiva. É um missionário evangelizando um muçulmano, falando da palavra para o muçulmano. Quando nós falamos de chamado, nós vamos compreender esse conceito chamado nas categorias do Antigo Testamento e nas categorias do Novo Testamento. No Antigo Testamento o chamado era assim: determinada pessoa, determinada obra, determinado tempo. Então o Antigo Testamento era determinada pessoa, determinada obra, determinado tempo. Então a unção de Deus estava para uma pessoa. E essa pessoa então liderava o povo. Então era a unção que tinha o rei Davi como rei, era a unção para o profeta, era a unção para o sacerdote e assim por diante. No Novo Testamento, ganha em amplificação e, de certa forma, a unção de Deus, ela ganha amplitude. Ela é democratizada, ou seja, em vez de uma pessoa só, então olha só que comparação interessante. No Antigo Testamento, determinada pessoa, uma pessoa. No Novo Testamento, é todos aqueles que creem em Jesus. Então não é mais para uma pessoa, mas é para todos os que creem em Jesus. No Antigo Testamento era para determinada obra. Então, para o rei era para governar. Para o profeta, boca de Deus, para o povo. O sacerdote, boca do povo para Deus. Era bem específico. Determinada obra. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento é para multiplicidade de dons e ministérios. Então você vê que ganha em democratização do poder de Deus, porque quando Jesus diz, mas recebereis poder, ele fala para o conjunto todo dos discípulos, não apenas para um deles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E também não é apenas para realização num determinado tempo, mas até a volta de Jesus. Pode passar mais uma tela, por gentileza? Então, vocacionados para abençoar, escolhidos para abençoar, raça eleita. Então, quando nós falamos de escolha, chamado, vocação, unção, sabe que o problema é que muitos não conseguem entender a unção, porque entendem da seguinte forma: uns são, outros não. Na verdade, todos são. Todos aqueles que creem em Jesus têm a unção de Deus, porque tem o Espírito Santo. Lá em Efésios 1, 13 e 14, está escrito assim: depois que ouviste o evangelho a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo para a redenção. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela já tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo
é que capacita essa pessoa, e a unção é o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então nós todos temos esse chamado, essa unção. Então imagine o seguinte, hoje o mundo inteiro é constituído de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Então desse tanto de gente, Deus foi lá e pensou você para fazer parte do povo de Deus. Isso não é maravilhoso? Quer dizer, quantas pessoas aqui na cidade de Atibaia você foi pensado para fazer parte do povo de Deus? Quantas pessoas no estado de São Paulo você foi pensado para fazer parte do povo de Deus? Quantas pessoas no Brasil? Quantas pessoas no mundo inteiro você foi escolhido por Deus? Foi pensado, geralmente nos shopping centers, em alguns outros lugares de fluxo comercial, tem lá uma máquina, que é uma máquina que é o seguinte, tem uns produtos dentro de uma caixa de vidro. Em cima dessa caixa existe uma garra. Embaixo tem alguns produtos. Geralmente é bichinho de pelúcia, mas eu já vi também, por exemplo, outros produtos caros. E o preço, evidentemente, para você ter essa oportunidade de manusear um mecanismo, e esse mecanismo ele é acionado a garra, então aí você, à medida que você mexe, aquela garra ela vai se mexendo. E aí, assim, tem o tempo, é muito rápido, aí você tem que pensar rápido, por quê? Porque daqui a pouco ela desce. Ela desce e ela fecha. Então, eu nunca consegui, se bem que eu poucas vezes tentei fazer isso. Quantos de vocês já ganharam algum prêmio com esse mecanismo, com essa máquina? Vocês já viram alguém ganhar um prêmio? Eu já vi. Acho que foi uma vez só. Mas tem que ter uma habilidade. Você tem que escolher, às vezes você quer imagine, por exemplo, um iPhone ali. Seria legal, né? Caixinha do iPhone. E aí você, de repente, na habilidade ali, tal, consegue pegar, às vezes até segura, mas não consegue, porque não é só encaixar a garra no produto, mas se o produto for um pouco mais pesado, parece que a garra não tem força suficiente e acaba ficando lá. Por que eu estou falando isso? Porque o chamado de Deus, ele tem a ver com a escolha de Deus. Você não foi escolhido de forma aleatória. Você foi escolhido para fazer a obra de Deus, porque Deus entende que você é capaz de fazer a obra de Deus com o poder dele. Amém? Você pode ser usado por Deus. Então imagine, por exemplo, seu sonho de consumo ali. Imagine a chave, está ali a chave de um carro que você gostaria de ter. E está ali naquela caixa de vidro. E aí você tem a oportunidade de, então, de repente, fisgar aquela chave, trazer, e aí o carro é seu. Ou aquele celular de última geração que você conseguiu pegar e trazer, e finalmente você colocou lá e é seu. Ou a chave de uma casa. Então, dentre as pessoas que foram chamadas do mundo inteiro para fazer parte do povo de Deus, ainda há um pensar de Deus. Para o quê? Para as pessoas que vão ser enviadas para atravessar a barreira transcultural e linguística. Então, numa igreja local, toda a igreja ela tem a missão de ser testemunha de Jesus aonde cada membro da igreja estiver. Porque é assim que Deus planejou.
Então, a missão de ganhar almas para Jesus não é só para o missionário, não é só para o pastor, não é só para o evangelista. A missão de ganhar almas é de cada um de vocês. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas almas você ganhou ano passado? Quantas almas você ganhou no ano retrasado? Você tem ganhado almas para Jesus? Nós somos chamados para ganhar almas, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E aqueles que são chamados por Deus para ganhar almas, entre aqueles que não têm acesso ao Evangelho. Esses que vão precisar ter um treinamento especial. E a OM ajuda as igrejas nesse sentido. A OM é uma agência que tem base, escritório em 115 países. Hoje nós somos um quadro de 3.500 missionários. E nosso desejo é enviar mais pessoas. E a gente ajuda a igreja quando, por exemplo, numa conferência missionária, esta é a primeira conferência missionária dessa igreja. E eu espero que essa igreja tenha muitas outras conferências missionárias. E a cada conferência missionária ter pessoas que vão se voluntariar porque entendem a necessidade, entendem que são chamados por Deus, que foram pensados por Deus para esta grande obra. Então a igreja irá dar base, irá enviar, irá sustentar, e a OM pode ajudar nesse processo. Santificados para abençoar, nação santa. Então nós somos escolhidos para abençoar. Somos santificados para abençoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando você pensa assim, eu não tenho condições espirituais, eu sou um pecador, talvez Deus não queira me usar. Lembre-se que o sangue de Jesus pode purificar de todo pecado e você pode ser usado na mão de Deus. Amém? Comprados para abençoar. Propriedade de Deus. É que o texto diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a eleição, o chamado, a vocação, ela é instrumental, ela é por um propósito. Nós somos escolhidos para quê? Para acharmos que somos melhor do que as outras pessoas? Não. Nós somos chamados para quê? Para fazer um gueto evangélico e uma cultura que só nós entendemos, porque só nós participamos dessa cultura. Deixa eu dar um exemplo. O ano passado eu fui com a OM para a Bahia, fizemos uma ação global nas cidades de Salvador, Camaçari e outras cidades, e nós então fomos para Teofilândia. Depois de Feira de Santana, lá no sertão da Bahia, com 2 ônibus, com 300 cestas básicas, com vários carros. Imagine, por exemplo, uma cidade muito pequena, com poucos habitantes comparado às cidades de São Paulo. E de repente chega um movimento de pessoas desse. E levamos médicos, dentistas, aquilo que muitas igrejas fazem para atender uma comunidade carente. E aí então, no sábado à noite, fizemos um culto. Numa quadra, era uma quadra com telas nas laterais, e no fundo e na frente. Mas havia árvores, várias árvores, bancos e praça, e o povo começou a chegar.
E começou a chegar gente, porque numa cidade que tem pouco entretenimento, qualquer movimento de pessoas já é um grande atrativo. Ainda mais muitos jovens que estavam com a gente, e o pessoal da área da música e tal, e que já cantando e já louvando ao Senhor. E aí começa o culto. E aí eu percebi o seguinte, que as músicas que estavam sendo cantadas eram músicas que só crente sabia cantar. Porque tem algumas músicas que nós cantamos nas igrejas que ninguém conhece lá fora. Eu acho que a grande maioria, não é isso? Agora está popularizando, algumas músicas já estão se tornando populares, né? E aí o que acontece? Só os crentes cantando. A multidão toda assim, só com cara de paisagem. É interessante cara de paisagem, né? Eu falei, gente, não está comunicando, eu pensei. Aí tinha lá um pastor que ia ser um pastor evangelista, que ia ser o pregador, e eu perguntei para ele assim, você sabe o que significa a palavra Teofilândia? Ele falou, não. A palavra Teofilândia são duas palavras no grego. Teo, que é Deus, né? Teofilândia, né? Então, filos, amigo, e lândia, que é cidade, né? Então, traduzindo, a cidade de amigos de Deus. A cidade de amigos de Deus. E aí, quando eu falei isso para o pregador, ele falou assim, puxa, obrigado. E eu vi que ele mudou a mensagem. Ele falou assim, não, eu vou usar isso, eu vou usar. Posso usar? Eu falei, lógico, era essa a intenção de te falar o que significa. E aí, então, vi que ele mudou, ele começou a pregar sobre Zaqueu. Aí eu falei assim, qual vai ser a música que eles vão tocar logo depois da mensagem? Aí eu fui lá no fundo, dei a volta, fui lá no fundo e falei pro rapaz lá da equipe de louvor. Falei assim, olha, o líder da equipe de louvor, vocês sabem tocar a música Zaqueu? Do Regis Danese? Ah, sabemos. Vocês podem tocar logo depois da mensagem? Podemos. Olha, quando o pregador terminou de pregar e começaram a cantar, o povo todo cantou. Até me arrepiei na hora. Entra na minha casa, entra na minha vida. E aí então as pessoas começaram a cantar e cantar e cantar. Como Zaqueu quero ser. Porque essa música se tornou popular. Uma música feita por um evangélico. Começou a ser cantada nas igrejas, depois começou a cantar na rádio. E aí então se tornou popular. E até em vários ritmos. Um outro missionário lá no Nordeste. E quem é nordestino aqui? Quem é filho de nordestino? Ah, tem bastante, tem mais. Qual é o hino do nordestino? Asa Branca. Asa Branca. Asa Branca é o hino nordestino. Aí o missionário pensou, bom, como que eu faço para comunicar o evangelho? Que as pessoas possam entender, né? E aí o que ele fez? Ele pegou a letra de Vencendo Vem Jesus e colocou na música Asa Branca. Imagine como ficou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Tananana. Olha, o povo começou a cantar, o povo começou a entender. Então, há um desafio de nós sairmos
da religião, daquilo que foi nos passado como cultura, que não é nossa cultura. E muitas vezes nós deixamos de usar a cultura brasileira para comunicar o evangelho para o brasileiro. E adquirimos uma outra cultura. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para ganhar almas, para ser testemunho de Jesus. Nós somos chamados, abençoados, comprados por Deus, santificados por Deus, para o quê? Para anunciar as boas novas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E é interessante que quando o George Verwer, que foi o fundador da missão, ele dizia o seguinte, que toda pessoa que ama Jesus pode falar de Jesus. Então, enquanto era muito burocrático ser missionário, tinha que passar por um monte de situações, ele começou a envolver jovens, ele ainda muito jovem, nós vamos falar isso daqui a pouco. Ainda temos um tempinho, pode passar, por gentileza, mais uma tela? Como sacerdotes, oferecemos sacrifícios espirituais. Então, o que é a função do sacerdote? O sacerdote, ele intercedia pelo povo. O sacerdote do Antigo Testamento, ele precisava vir da linhagem de Levi, de Arão, e aí os filhos desses eram aqueles que poderiam ser sacerdotes. E eles ofereciam sacrifícios a Deus. E o sacrifício era o quê? Para aplacar a ira de Deus contra o pecado. E esses sacrifícios eram feitos da seguinte forma: animais inocentes eram mortos. O sangue desses animais tinha que estar ali no altar, a carne do animal, e era um sacrifício morto. Então, uma vez o sacrifício ali, ele não saía do altar, ele continuava no altar. Pode passar mais uma tela, por gentileza? Sacrifício de nós mesmos. Então, para abençoarmos e para sermos sacerdotes, a Bíblia diz: vós sois, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Aqui não há uma dúvida, há uma certeza. A Bíblia está dizendo, nós somos. Se você entende que essa palavra é para o povo de Deus, e se você entende que você é o povo de Deus, a Bíblia está dizendo, vós sois. Vós sois sacerdócio real. Então o sacerdote, ele precisa fazer o sacrifício de si mesmo. Ele tinha uma função a cumprir. Os sacerdotes tinham turnos que deveriam ser obedecidos. O verdadeiro sacerdote, ele não é motivado pelos seus sentimentos, mas ele é motivado pelo senso da missão e o cargo pelo qual ele foi instituído. Então, quando tinha lá o Yom Kippur, que era o dia da expiação, teria que ter os sacerdotes. Não bastava apenas a oferta, não bastava apenas o ofertante, mas tinha que ter o sacerdote. E assim, então, para abençoar o povo, nós precisamos estar sempre prontos para fazer a vontade de Deus. Nós não podemos ser reféns dos nossos sentimentos. Alguns dizem que o ser humano ele é um ser sentimental. E o que governa o ser humano são os sentimentos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá por sua fé, por sua fidelidade a Deus. Que nós temos a mente de Cristo. Então, a Bíblia sugere, e a Bíblia indica, e a Bíblia diz que nós devemos ser governados pela teologia, pelo conhecimento de Deus, pelo aquilo que Deus diz que somos, e verdadeiramente nós somos. E olha, Deus nos coloca num alto padrão, porque para ser sacerdócio real, Ele usa dois conceitos interessantes. Ele usa tanto a questão sacerdotal, que era muito importante para Israel, mas usa também um conceito de realeza. Vós sois o sacerdócio real. Sacrifício de louvor. O louvor a Deus não é apenas o momento do culto que nós denominamos momento de louvor.
Algumas igrejas colocam um momento de cânticos, momento da música, porque o louvor a Deus ultrapassa esse momento do culto. O louvor a Deus, na verdade, são todas as nossas ações e pensamentos. Então, o sacrifício de louvor, o sacrifício da solidariedade. Interessante que um dos argumentos dos movimentos socialistas, comunistas, e até, no princípio, o pensamento de Marx, foi o quê? A solidariedade. Pelo qual diz que para se viver numa sociedade, precisamos ser solidários, uns para com os outros. Já dizem, e aí o movimento comunista acusa o movimento capitalista de não ser solidário, de ser impessoal, de ser algo de competição. Mas a Bíblia diz que os crentes devem ser solidários. Por exemplo, existem alguns povos que eles são muito solidários. Os judeus, por exemplo. Você já viu algum judeu pobre? Eu nunca vi. Você já viu algum judeu pedindo esmola na rua? Nunca vi. Os judeus se ajudam uns aos outros. Os muçulmanos se ajudam uns aos outros. Nós cristãos temos essa dificuldade de ajudar uns aos outros. Mas o princípio do cristianismo mostra uma igreja que era solidária. Uma igreja que as pessoas tinham uma singeleza de coração, que partiam o pão de casa em casa e que vendiam suas propriedades e bens e colocavam na administração dos apóstolos para que nenhum deles passasse necessidade. Então, o sacrifício da solidariedade. Por exemplo, ganhou repercussão mundial o que a Convenção Batista Mineira fez lá em Brumadinho. A Igreja Batista lá, ela se mobilizou. Ela foi solidária. Então eles viram lá a necessidade. Olha que interessante, não tinha nenhuma, pelo menos eu nunca tinha ouvido uma situação pelo qual ofereceram máquinas de lavar roupa, e eles tiveram essa ideia de forma original. Porque eles viram que as pessoas que estavam como voluntários, os bombeiros e outras pessoas, não tinha tempo para lavar roupa depois de ficar o dia todo na lama. E olha que aquela lama é uma lama tóxica. E aí então eles entenderam que eles poderiam ajudar, e aí eles compraram várias máquinas e colocaram lá para quem quisesse ser voluntário. Eu cheguei a ligar lá para a Convenção Mineira e falei assim, olha, não, já tem gente mais. Porque foi gente de todo o Brasil. E de Minas Gerais inteiro. Para ajudar lá o pessoal de Brumadinho. Eu estive pregando na Igreja Batista, na Igreja Avivamento Bíblico de São Caetano do Sul. E São Caetano do Sul foi uma cidade muito atingida, e diz que desde a época da fundação da cidade nunca se viu uma enchente e uma desgraça como aconteceu nos dias aí atrás. Então houve 12 mortes em São Caetano do Sul, houve perca de muitos bens, carros que estavam na garagem foram perdidos, não deu para recuperar, casas, móveis e tudo mais. Agora que interessante, o pastor da igreja lá me falou o seguinte, que São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, é a cidade com menos índice de evangélico. E a igreja mesmo ali estava se mobilizando, solidária, para ajudar as pessoas. Então, o sacrifício é necessário. Sabe por que o sacrifício é necessário? A linguagem do amor é sacrifício. A linguagem do amor é sacrifício. Como nós sabemos que Jesus nos ama? Porque Ele fez o sacrifício pela gente. Como que uma pessoa sabe que nós amamos essa pessoa? Como que ela sabe que outra pessoa a ama?
quando é comprovado que a outra pessoa fez um sacrifício em benefício dela. Então, quando você ama alguém, você não mede sacrifícios, você não mede distância, você não mede valor, você não mede tempo. Quando você ama uma pessoa e você quer ver o bem da pessoa, você faz de tudo e você faz grandes sacrifícios para aquela pessoa ser abençoada e ser feliz. Sacrifício da intercessão. Alguém me falou o seguinte: olha, quando você começar a levantar mantenedores, intercessores, o mais difícil vai ser intercessores. Eu falei, o quê? Como assim? Olha, mantenedor é mais fácil. Mantenedor é mais fácil no dia a dia. Mantenedor vai lá no banco, paga lá o boleto, pronto. Ou o mantenedor lá já tem lá um internet bank, lá um sistema de transferência, e às vezes é automático. Todo dia tal, ou pelo cartão de crédito, todo dia é descontado lá. Agora o intercessor fiel é mais difícil. O intercessor fiel é aquele que dobra os joelhos em seu favor, todos os dias. Que sabe o que você realmente está precisando. É mais difícil. Vê pela a gente mesmo. Como é difícil fazer alguns sacrifícios espirituais, não é? Parece que é uma luta. É uma luta porque é uma luta contra nós mesmos. Oração missionária não é uma oração assim, Senhor, abençoe todos os missionários que estão no campo. Não. Paulo nos ensina como deve ser a oração missionária. Lá no capítulo 15 de Romanos, ele fala à igreja de Roma que ele gostaria de conhecer os irmãos ali e que chegou agora o tempo de ir, porque ele já tinha feito trabalho de evangelização em toda a região lá da Caia, de Macedônia e as demais regiões. E agora ele estava pronto para ir para Roma. E a ideia de ir para Roma não era para plantar uma igreja em Roma, a igreja de Roma já existia. Na verdade, ele tem o desejo de ir para Roma para que a igreja de Roma fosse base de apoio missionário para ir para a Espanha. Porque a Espanha, na época, era considerado os confins da terra. Então, Paulo, como visionário, ele já monta uma estratégia, já vê alguma possibilidade de uma igreja que tenha condições e que esteja aberta a essa possibilidade, e aí então ele sonha ir para a Espanha. Se ele foi ou não, a Bíblia não diz. Embora que a tradição cristã, até o documento Murotariano diz que ele chegou a ir para a Espanha. Mas esse é um capítulo à parte. Paulo, então, ele diz assim, só que antes, porém, eu preciso levar oferta que foi arrecadada às igrejas gentílicas para os crentes que estão passando necessidade na Judéia. E eu gostaria que esta igreja, ele está falando para os romanos, depois você pode conferir lá no capítulo 15 de Romanos. Ele está dizendo para a igreja de Roma, olha, só que eu gostaria que vocês intercedessem por mim. Então ele diz que a oração tem que ser trinitária. O que é uma oração trinitária? É uma oração que é dirigida ao Pai, pela intercessão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não é bíblico orar diretamente ao Espírito Santo. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, ele traduz a nossa oração, ele leva a nossa oração, ele fala assim, no amor do Espírito Santo, inclusive. E termina a oração em nome de Jesus. Essa é a oração bíblica. E aí, além de ele dar esse conteúdo teológico importante na oração, ele especifica como que os irmãos, ou qual é a razão, qual é o motivo, qual é a necessidade. Primeiro ele diz, olha, que eu esteja seguro dos rebeldes.
além dos salteadores do caminho, dos ladrões pela estrada. Ele estava levando uma quantidade de dinheiro. Mas, lembre lá em Atos, que 40 judeus juraram matar Paulo e fizeram um voto. E o voto era o seguinte: nós só vamos terminar o jejum quando Paulo morrer. Então, jejuando até hoje. Ficaram lá passando fome e não conseguiram matar Paulo. Então, segurança no caminho, livre dos rebeldes. E também para que os líderes da igreja da Judéia, de Jerusalém, aceitassem a oferta da igreja gentílica. Era importante que a igreja aceitasse, porque corria o risco da igreja não aceitar. Sabe por quê? Porque ainda não estava definida essa questão de gentios serem parte do cristianismo. Ainda estava algo muito recente, essa transição de cristianismo nascido no judaísmo e agora alcançando o mundo inteiro e todas as raças, que são os gentios. Então estava muito recente. Eles poderiam falar assim: não foi resolvido ainda, ou isso é muito novo, nós não vamos receber essa oferta. Então, a intercessão missionária, ela precisa ser o quê? Específica. Então, se você deseja ser um intercessor, e olha, a obra missionária é conjugada com 3 verbos. É o verbo interceder, é o verbo doar, ofertar, e o verbo ir. Seria muito bom se todos nós pudéssemos conjugar sempre, se toda a igreja pudesse conjugar sempre esses 3 verbos: interceder, ofertar e ir falar de Jesus. Pode passar mais uma tela, estamos já indo para a conclusão. Como missionários, proclamamos as virtudes de Deus. Quando nós falamos Jesus, geralmente as pessoas, elas estão sedentas. Se você for ver, há mais pessoas sedentas do Evangelho do que pessoas resistentes. Hoje, uma fome de Deus. Agora, quando você vai falar da religião, aí vai ter embate. Mas quando você fala de Jesus, quem é Jesus, quem é Deus na sua vida, como Deus o transformou, geralmente as pessoas, elas param para ouvir. Fale da palavra de Deus, não fale da religião. Pode passar? Por que abençoar? Quando nós abençoamos as pessoas, Deus é glorificado. É a nossa missão. Somos escolhidos para fazer isso. Somos santificados para fazer isso. Somos comprados para fazer isso. As pessoas estão perdidas. E a última razão, que Jesus voltará. Pode passar? Ninguém está longe demais. Nenhum lugar é difícil demais. E nenhum sonho é grande demais. Pode passar? Não me deixe fora dos teus grandes feitos para essa geração. Essa é uma oração extremamente perigosa. Não me deixe fora dos teus grandes feitos para esta geração. Você seria capaz de orar como essa frase? Ou usando essas palavras? Pode passar? Uma das oportunidades da UEM para os jovens vocacionados é o navio Logos Hope. Nós vamos então concluir nossa palavra, dentro do tempo que foi nos estabelecido, e depois nós vamos falar das oportunidades que o navio oferece para os jovens. Amém? Vamos orar mais uma vez.